Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Nós não estamos na laje devido à chuva, mas nós estamos no quintal da laje, na Laje com Lincoln Reis. E o nosso convidado vem lá da ISTV, daqui da nossa TV mesmo, só que teve que atravessar o canal para vir aqui dar entrevista no nosso programa na Laje com Lincoln Reis. E o nosso convidado, ele é CEO da ISTV, economista e coautor do Datavar. Ele vai explicar para vocês neste programa como que foi essa história do Datavar e também falar um pouquinho de economia com ele, Cláudio Fernando Aguiar. Você entendeu, produção? Roda a vinheta e não dorme não, hein? Já voltamos. Bom, Cláudio, obrigado por aceitar o nosso convite. Mais uma vez a gente está aqui, acho que já faz um ano, né? Um ano. Tu veio visitar a gente. E não era aqui. Não era aqui, era na laje. Era na laje. Mas o programa não pode deixar de ser transmitido devido à chuva, devido a alguns fatores que impedem, né? De a gente estar gravando lá fora. Mas a gente está aqui para falar um pouquinho sobre economia, falar sobre a TV, falar também do Datavar. Isso aí foi um barulho danado lá no Guarujá. Esse Datavar aí na feira, eu falei assim, lá vai o Cláudio com aquele Datavar, lá vai ele. E ele foi lá e fez um barulho danado. Que Deus abençoe, meu irmão. Vamos embora pra cima. Fala um pouquinho aí de 2023 da ISTV. Programação, né? Lincoln, um prazer poder estar novamente no seu programa e ter o seu programa na grade da ISTV. Eu que agradeço. Para nós é uma honra ter a sua audiência, toda a sua equipe. De fato, vocês são geniais. E eu fiquei muito feliz de poder vir aqui falar da Datavar, falar de economia. Nesse ano de 22, né, colocamos lá, teve a eleição e fizemos lá com o Datavar para poder discutir as questões políticas e as questões políticas que estão aí, né, fervendo todo o país, uma eleição muito acirrada e a ISTV tinha que estar presente na parte do jornalismo, na parte da programação e eu ali como CEO da ISTV não poderia também deixar de poder contribuir e a gente foi contribuir para poder demonstrar o resultado das urnas, porque as pesquisas elas não batiam em lugar nenhum. O meio de comunicação, e isso não acontece na ISTV, eu tenho muita honra de poder falar isso, o meio de comunicação ele não pode ter lado político. Então, quando o meio de comunicação ele possui lado político, todos os meios de pesquisas, eles estão ligados a um grupo empresarial de comunicação. E esse grupo empresarial de comunicação, ele coloca as pesquisas da forma que ele entende por melhor. Por quê? Muitas pessoas pensam assim, infelizmente isso é uma realidade no Brasil, em 25%. Eu vou votar no fulano. Ah, mas a pesquisa fala que o fulano vai perder a eleição. Então as pessoas elas pegam o seu voto e votam em quem, o indeciso ele quer votar em quem vai ganhar. Porque a pessoa fala que assim, se eu votar em quem vai perder, eu vou perder o meu voto. Só que você não perde o seu voto, você vota nas suas convicções. E o Datavar veio para poder demonstrar que o resultado que aparecia nas pesquisas da rua era diferente daquilo que demonstrava os institutos de pesquisa. E de fato bateu. Na região metropolitana da Baixada Santista, o Datavar demonstrou exatamente o percentual que apresentava nas eleições e se confirmou isso. Tanto no primeiro turno e no segundo turno não teve essa confirmação que a gente não deu continuidade ao Datavar, e aí houve aquela questão ali da discussão se a urna era ou se a urna não era, a gente não vai discutir política, mas discutindo economia, demonstrou que de fato ali houve ali uma diferença na questão dos interesses políticos e a STV colocou isso lá e esse vídeo deu mais de 1 milhão de visualizações. E o bom que eu vou pedir até para minha produção é pegar uns tópicos, pegar uns trechos da apresentação do Datavar, para as pessoas entenderem como é que foi, como é que funcionou, porque nem todo mundo viu, né? Nem todo mundo viu como é que tu tava ali na feira, pegando a Dona Maria, pegando o seu João e falando assim, quem que você vai votar? E depois levantava, eu sei que levantava o tabuleiro e falava assim, ó, quem ganhou, quem tem a porcentagem é esse e quem não tem. E acontece que tu falou, alguns meios de comunicações têm um interesse até mesmo de empresários, de quem está na frente, e também um erro nosso como brasileiro, um erro nosso de que eu vou votar na pessoa que está na frente porque eu vou ser vencedor também. E acaba aqui atrapalhando, porque quem está induzindo é o meio de comunicação que está favorecendo o candidato do interesse dele. Do interesse dele. Eu lembro quando eu disputei a eleição do ano passado, aí uma coisa que me marcou muito.
Eu nunca te contei isso, uma coisa que me marcou muito. Aí saiu a pesquisa e eu não apareci na pesquisa, né? E aí eu estava conversando com você, você falou assim para mim, não sei se você vai lembrar, você falou assim, Cláudio, e eu não falei para você que eu estava triste por causa da pesquisa. Você que me ligou e falou assim, Cláudio, olha, eu não apareci em pesquisa e eu venci as eleições. E eu não apareci em pesquisa. Continua. E quando você me falou aquilo, eu falei, caramba, de fato, porque a sua campanha foi uma campanha vitoriosa. E eu falei, o Lincoln sabe o que está falando, eu não vou esmurecer não. E continuei. Quando terminou as eleições, eu tive mais de 11 mil votos e eu tive mais do triplo de todos os meus amigos, né, que estavam ali, que apareciam na pesquisa muito alto. E eu tive mais votos do que eles na proporção do triplo. E você falou isso para mim, Cláudio, eu nunca apareci em pesquisa e eu venci a eleição. Então não se preocupa com pesquisa. Que na época, quando a primeira candidatura, quando nós vencemos, até mesmo não tinha esse foco, né, de trazer a própria pesquisa para os morros, né? O pessoal não vinha fazer aquela pesquisa de campo. Graças a Deus, Deus nos abençoou, né? A gente nunca apareceu em pesquisa. Depois, de 2020, é que a gente começou a aparecer um pouco mais, porque a gente já tinha uma origem, né? Um trabalho consolidado. Já tinha um trabalho consolidado. Mas é isso, Cláudio. Pesquisa. Tem amigos meus que nunca apareceram em pesquisa. Por exemplo, eu tenho uma amiga lá de plenário, a Débora Camilo. Ela foi a terceira mais votada. E não apareceu em pesquisa. Não, quarta mais votada, se eu não me engano, e nunca apareceu em pesquisa nenhuma. Entendeu? Então, assim, é relativo esse negócio de pesquisa, porque a pesquisa para deputado, para o legislativo é muito difícil. É muito difícil tu consolidar uma pesquisa para o legislativo, porque assim, tu estava planteando o legislativo estadual. Muito difícil, porque assim, como é que mapeia isso? Como é que mapeia isso? Não tem como mapear, porque ele vai numa região onde você não tem um trabalho. Aí vai na região e não foi na tua. Sim. Que tu é conhecido na prainha, que tu é conhecido no teu reduto. Aí não foi lá, lógico que tu não vai aparecer. Mas tu teve teus votinhos, graças a Deus. Graças a Deus. Porra, eu fico feliz em ter ajudado, levantado a autoestima. Levantou a autoestima. E eu falando com o presidente foi muito legal que nós fizemos o Datavá, e aí colocamos o Datavá e na rede social todos os dias ele crescia 150 mil visualizações. Aí eu estava lá próximo de 900 mil visualizações, aí o Bolsonaro me mandou um WhatsApp com o vídeo. Ele colocou embaixo lá, parabéns. Eu falei, pro presidente me mandar, né? Aí, numa outra ocasião, falando com o presidente, assim, Cláudio, eu recebi de uma liderança do Sudeste, recebi de uma liderança do Sul, do Nordeste. Quando uma liderança do Norte me mandou o mesmo vídeo pela 4ª vez, aí eu tive que te parabenizar porque estava demais. O presidente recebeu aquele vídeo do Brasil todo. Eu tenho uma tia que ela mora lá no interior de Minas Gerais. Ela falou, eu já recebi esse vídeo 2 vezes em grupos diferentes. E o vídeo bateu mais de 1 milhão de visualizações. Isso no Facebook. Imagina as transmissões, né? E demonstrou que, de fato, nós não poderíamos acreditar em pesquisas, e espero que nós tenhamos um dia a regulamentação da pesquisa, de forma que o Instituto tem que demonstrar a fonte, a base, como é que é feito aquilo, cobrido da cidade, pegou todos os redutos, e o Datavá foi um diferencial na eleição de muitas pessoas. Te agradeço também, porque aquilo que você falou sobre a minha pesquisa, por mais que eu tenha o Datavá e eu saiba que a pesquisa era manipulada, eu precisava de alguém que disputou a eleição e venceu, para assim, eu venci as eleições e eu não apareci em pesquisa. Pô, bacana. Vamos falar um pouquinho de economia, Claudião? Hoje, a possibilidade de usar carro e residência como garantia para empréstimo. Isto é bom ou há riscos? O que você traz do seu entendimento, da sua experiência, do seu estudo, que você foi em Harvard, né? Você foi nos Estados Unidos estudar sobre economia. O que você traz para o web espectador e o telespectador da ISTV? Hoje, no Brasil, nós temos uma característica muito marcante, porque nós temos poucos bancos. Nós temos hoje no Brasil 6 grandes bancos e várias financeiras. Quando você vai nos Estados Unidos, grandes bancos, eles ultrapassam 80 bancos. Isso demonstra o quê? Nós temos aqui um monopólio. Então, o banco A com o banco B, eles conseguem combinar a taxa de juros. Então, como é que o Brasil faz? Ele calcula assim, olha, qual é o risco de essa pessoa pagar a conta? Quanto maior o risco, maior os juros. Aí, o banco, ele possui o banco e a financeira. Então, quando você vai financiar, por exemplo, no Itaú, se o Itaú te fizer um empréstimo, ele acha que você é uma pessoa mais consolidada financeiramente. Se o Itaú acha que você é ruim, ele destina você para uma financeira dele. E aí eles pedem garantias, pedem o carro, pedem a sua casa, pedem outras coisas. Só que a garantia é para você poder pagar os juros sobre juros.
A falta de bancos, ela faz com que você pague juros sobre juros. Isso é um problema gravíssimo no Brasil, porque a incidência da cobrança do juros sobre juros ela é proibida quase no mundo todo. Ela é autorizada na África, na América do Sul, onde inclui o Brasil, e na América Central. Ele é proibido nos Estados Unidos, toda a Europa, é proibido na maioria dos países da Ásia, bem como quando você vai na Austrália, também é proibido. Então, quando você fala de negócio com o banco, em regra, o banco vai te oferecer algo ruim, mas o que vale é a negociação. Ir num banco e falar, olha, eu quero financiar isso aqui, vou dar esse bem como garantia, que é o que está colocando lá, que ele apresenta uma garantia. Ele vai te dar uma proposta. Você pega a proposta, corre no Santander. Santander, o Itaú me deu essa proposta. Aí o Santander, para poder pegar aquela proposta, ele baixa a proposta. Você vai no Bradesco para poder discutir aquela proposta. Você vai no Banco do Brasil. Você vai na Caixa Econômica Federal. Porque você não pode deixar de fazer o empréstimo porque você precisa dele. Sim. O fato de ser um mau negócio não faz com que você não deixe de precisar do negócio. Agora, quando você aceita a primeira proposta, certamente o banco vai te lesar. E hoje, quando você vai olhar o cadastro, por exemplo, do Serasa, 55% dos brasileiros estão com o nome negativado. Isso é algo assustador, porque esse índice na Europa é de 20%. Por que mais da metade de todos os brasileiros possuem o nome sujo? Será que, de fato, as pessoas são má pagadoras ou será que o contrato do qual elas se envolveram é um contrato ruim? Então, quando a maioria das pessoas é lesada, atuarialmente, no cálculo matemático, você vê que aquela pessoa, a instituição que está oferecendo o crédito, é um crédito ruim. Porque não é possível que todo mundo não consiga pagar. A nossa taxa de desemprego é de 9%. Por que a minha taxa de nome negativados é de 55%? Então existe uma relação ruim que o Congresso não tem coragem de combater. Quando você vai lá para o Congresso e fala assim, vamos combater brancos, você não consegue andar, porque os deputados federais que apoiam bancos, o número é gigantesco. Porque você pega os 513 deputados, o levantamento que eu fiz, o último foi em 2012. Se você levantar os deputados federais eleitos na eleição de 2010 para a federal, naquela eleição foi a última eleição que empresas podiam doar dinheiro para financiar as campanhas. Hoje não pode mais, naquele tempo podia. E isso é tudo dado público. Dos 513 deputados federais, 412 receberam dinheiro de instituições financeiras, de algum tipo, ou financeira ou banco, centrais de crédito. Com 412 deputados recebendo dinheiro de banco, nada vai passar contra o banco. Hoje, em 2022, que é a próxima eleição, que foi a eleição que teve agora, quem foi que emprestou, quem foi que deu dinheiro? Não foi o banco, foi o executivo do banco, foi o CEO do banco. Só que é difícil você fazer uma relação, esse cara aqui ele é CEO do Itaú. Você não consegue fazer essa relação. Para buscar, né? Para poder buscar. Então tá lá, o João colocou 2 milhões na conta do Beltrano. Mas quem é o João? O João é empresário, mas de que tipo de ramo o João é empresário? Não, aí já é quebra de sigilo dos dados do cara. Não, peraí, mas eu quero saber qual é a relação que nós temos. Então, por isso que é difícil você combater banco. Agora, a forma que nós temos de combater o banco é, de fato, pechinchar com o banco. Eu, quando vou fazer negócio, eu tenho uma meta na minha cabeça. No mínimo, 4 bancos conhecerão a proposta um do outro. Claro, isso é leilão, é leilão. A gente faz leilão para casar, a gente faz leilão para poder comprar material de construção, a gente faz leilão para tudo. Por que eu não vou fazer leilão para pegar empréstimo? Às vezes tu tocou num ponto bacana, mas às vezes tu não acha que a pessoa está muito preocupada em sanar aquela dívida, em tocar o projeto dela. Por exemplo, assim, nós passamos por um momento muito difícil, a pandemia, e muitos empresários quebraram. Empresários que eu falo assim, pequenos, que pegaram o seu ativo mobilizado, carro, motos, apartamentos, e venderam para poder pagar os funcionários. Sim. Vamos deixar os funcionários na mão. Você não acha que, às vezes as pessoas com aquela ansiedade de querer resolver logo, acaba aqui fechando um mau negócio? Exatamente. De não estar pesquisando, que nem tu falou assim, vamos pesquisar para fazer um material de construção. Bacana, isso é primordial. Até mesmo para tu comprar até uma casa, que você tem tempo hábil de estar pesquisando, será que essa casinha é boa? Vou levar minha mulher, vou levar meus filhos. Mas e quando o cara está sufocado, enforcado, tu não acha que acaba fazendo um mau negócio? Exatamente. E o banco, o gerente do banco, ele percebe isso. Só no olhar. Só no olhar. Por quê? Porque ele é treinado para poder saber se você vai aceitar ou se você não vai aceitar aqueles juros. Porque o gerente do banco, ele possui lá uma taxa, todo negócio que ele faz, ele ganha uma comissão.
Todo negócio que ele faz, ele tem uma meta. Se você levantar hoje assim, afastamentos por depressão, vamos esquecer a questão do funcionalismo público, né? Porque sim. no funcionalismo público tudo tem uma forma diferente de lidar. No meio privado, o maior número de afastamentos por depressão está relacionado a pessoas do movimento bancário, porque eles possuem metas em cima de metas. Então, às vezes o banco ele te oferece um produto, o gerente sabe que o produto é ruim para você, mas ele sabe que vai atender a sua necessidade porque ele percebe que você tem aquela necessidade, ele é treinado para aquilo. E a pessoa vai lá e pega. Um outro item também que é importante é a satisfação no comprar. Quando você vai no shopping, que tem aquele monte de 10 vezes sem juros, Black Friday, liquida já, nada disso. Se você pegar a Black Friday, ele estava vendendo tudo pelo dobro da metade do preço. Era isso. Né? Então não tinha um... Fraude. Era Black Fraud. Black Fraud. Só que eles sabem que a pessoa ela tem o prazer em contratar, ela tem o prazer em comprar. Porque o brasileiro tem aquilo como conquista. E por que o brasileiro tem aquilo como conquista? Porque nós não temos educação financeira no ensino fundamental. Na base não temos. Não temos. Se você for lá, voltando lá, nos Estados Unidos tem educação financeira a partir do 3º ano. No Japão, educação financeira a partir do 5º ano. É obrigatório educação financeira. As escolas no Japão possuem o dinheiro próprio, que é um papel que você vai lá, você compra com dinheiro real e você transita aquele dinheiro. E aquele dinheiro ele tem uma quantidade fixa para determinar quem consegue adquirir mais, adquirir menos, quem consegue negociar mais e negociar menos, que isso determina a inflação. Né? Quando você tem pouco dinheiro no mercado, o preço do produto sobe. Ah, Cláudio, então por que o Brasil não pega a Casa da Moeda, fabrica dinheiro, dá para todo mundo e resolve não ter mais pobre? Porque se todo mundo tiver dinheiro, a gente vai colocar a inflação no topo, porque todo mundo vai querer comprar essa mesa. Então vai ter mais gente para comprar do que mesa. Aí o dono da mesa, opa, essa mesa aqui valia 100 reais? Agora vai valer 1.000. Então, aí vai chegar uma hora que você vai ficar igual ao Paraguai. No Paraguai, um Big Mac, lá eles têm o recurso deles, que é o Guarani. Um Big Mac custa 18.000 guaranis. A nota maior deles que eles possuem lá é de 50 guaranis. Para você poder comprar um Big Mac no Paraguai, você tem que ir um carrinho de mão cheio de dinheiro. Porque você não consegue juntar 18.000 em 50 pouquinho. Sim. É assim, um monte de dinheiro, aí chega no Big Mac lá e entrega. Então o que o Paraguai utiliza? Dólar. O Paraguai inteiro utiliza o dólar, ou o real, que é uma moeda forte. Aí você fala, caraca, mas um país que não usa a moeda do país porque não dá para você usar. Porque a inflação no Paraguai é tão alta e o Paraguai colocou o dinheiro no mercado. Quando você leva essa realidade para dentro da escola, eu tenho 500 alunos, olha, tá aqui, ó, a riqueza de vocês aqui é X reais, e vocês entre vocês fazem o câmbio das coisas de vocês, a pessoa começa a ter noção financeira. Quando você, desde a quinta série, tem noção financeira, quando chega com 20 anos, tu senta na frente de um gerente de banco, e o cara vai falar de dinheiro com você... Não vai ter enrolada. Não vai te dar o comeback. O comeback, não vai te dar. Agora tu chega lá, tu nunca viu dinheiro. Aí o cara fala assim, olha, eu vou te emprestar 50 mil reais para você poder abrir o seu primeiro negócio. Mas você não sabe, Lincoln, que a estatística no Brasil é de cada 10 empresas, 7 fecham nos primeiros 6 meses. 7. Apenas 3 empresas conseguem passar da barreira dos 6 meses. Então, quando você pega aquele dinheiro, para você é muito fácil. Aí você se endivida. E aí também tem aquele ponto daquela senhorinha, daquele senhorzinho que aposentou e tem aquele empréstimo consignado. Meu Deus. Que mata. O senhorzinho, a senhorinha tá ali querendo comprar um presente pro netinho, final do ano chegando. Aí o vozinho quer comprar um presente pro netinho, pra netinha, quer dar aquele presente pro filho, o que seja. Vai lá e, bumba, pega aqueles 150 reais, 200 mangos do empréstimo consignado. Quando ele for receber o salário dele ano que vem, em janeiro, aqueles 200 já se tornou juros sobre juros. E mata o cara, porque já sai na folha. Já sai na folha. Eu acho que isso aí deveria ser proibido. Não sei se tu é a favor ou contra esse negócio desses empréstimos consignados. A gente entende a necessidade da população, mas assim, fica muito amarrado, porque a pessoa vai no caixa eletrônico, tem o seu cartão, que é o cartão do Bolsa Aposentadoria, a sua aposentadoria vai lá e tem um salarinho, um salário mínimo. Aí lá embaixo tem empréstimo consignado, 5 mil reais.
O cara, pô, cresce o olho, pensa que é dele. E às vezes, quando não tá junto no teu extrato. Sim. Que eu já percebi isso. Minha avó mostrou e falou assim, mas isso aqui já tá junto no teu extrato, mas isso aqui não é teu não, vó. E acaba que a pessoa usa e acaba que quando for receber, só tá pegando o consignado sendo enrolado. Fiz essa pauta também com o presidente. Estava jantando com o presidente outro dia e eu falei com ele sobre isso. Lincoln, o negócio é absurdo. Fornecimento de dados do aposentado para as instituições financeiras. Sim. Porque do nada você recebe uma ligação e fala, olha, você tem um crédito, mas espera aí, mas como é que você tem meu telefone? Você fica assustado. Sim. Aí a pessoa que do lado de cá ela é altamente treinada. Não, mas você não quer reformar a sua casa, você não quer tal coisa. Já te coloca numa situação difícil. Crédito consignado é garantia de receber. Porque a aposentadoria você vai receber até você morrer. Então o banco ele nunca perde. O que o banco faz? O banco te empresta o dinheiro, coloca um seguro para a tua morte, para você poder pagar e ainda te coloca um juros alto. Qual é o maior golpe do crédito consignado? É o tempo. Nenhum empréstimo no crédito consignado é inferior a 60 meses. Então eles te emprestam R$200, coloca em 60 meses, aí vira R$6.000. Isso deveria ser regulado também no Congresso. Deveria ser crime. Fornecer dados de aposentado. O aposentado, para poder fazer o empréstimo, tinha que ter a assinatura dele no contrato, não possui assinatura em contrato. Sabe quantas pessoas possuem empréstimo consignado que não fizeram? Simplesmente o dinheiro aparece na conta delas. Aí você vai ficar assim, eu quero a cópia do contrato. Não tem contrato. Só que a briga, para você poder reverter tudo isso, é contratar advogado, ir para a justiça, fazer prova. Ela é tão dolorosa essa briga que que as pessoas preferem não brigar. Acaba desistindo. Aí a cada 100 pessoas, 2 pessoas brigam. Só que as outras 98, elas pagam a conta. Aquelas 2, elas vão para a justiça, ganham, são indenizadas. Só que as 98 que não reclamam, geram uma fortuna para aqueles bancos. Eu vivi isso, né? Há 2 anos e 10 meses, eu perdi minha esposa num assalto no Guarujá. Perdi a Virgínia lá na saída do banco do Bradesco. E aí o que aconteceu? Eu entrei assim numa situação muito difícil da minha vida ali. Eu fiquei mais ou menos uns 15 dias dormindo porque eu não aceitava aquele negócio, de jeito nenhum. Hospital, e quando minha cabeça computava que eu perdi minha esposa com 38 anos, com 3 filhos em casa esperando a gente, e aí fui enlouquecendo. 30 dias depois, quando eu fui retomar minha vida, que eu liguei meu telefone de novo, por tudo que é mais sagrado. Quando eu liguei meu telefone de novo, a primeira ligação que eu recebi foi de uma empresa de empréstimo consignado. Olá, tudo bem? Você que é pensionista, porque eu me tornei pensionista da minha esposa, porque minha esposa faleceu. Sim. Aquilo que ela contribuiu ao longo da vida dela para a aposentadoria dela me gerou um recurso mensal. Uma receita. Uma receita. E a pessoa me oferecendo empréstimo. Meu Deus do céu. A minha esposa não tinha nem esfriado ainda. E a pessoa me oferecendo empréstimo. Eu falei, mas como é que vocês têm os meus dados? Né? E eu falei, não, e o meu telefone ele não parava. O meu telefone ele tocava 200 vezes por dia, oferecendo, porque eles pegaram os meus dados e mandaram para todas as financeiras. 30 dias depois dessa primeira ligação, né, 60 dias da morte da Virgínia, apareceu na minha conta R$11.000. Aí eu olhei R$11.000, do que são esses R$11.000? Os caras eles são gênios no estelionato. Eles são todos estelionatários. R$11.000. Eu liguei e falei assim, o que é esse dinheiro? Não, do empréstimo que o senhor fez. Olha, uma taxa ótima. A devolução daqueles R$11.000, em 72 vezes, eu estava devendo para o banco R$26.000. Imagina eu, da área econômica, pegar R$11.000 para devolver 26. Não tem cabimento. Não tem cabimento, porque assim, não, eu não peguei, eu quero a cópia do contrato. Ah, então alguém pegou o empréstimo em seu nome. Falei, não, isso não é um problema meu, é do banco, porque quem tem que ter certeza que a assinatura é minha é o banco, não sou eu. Fui para a justiça, ganhei. O banco teve que me indenizar em R$19.000. O que o juiz falou? Os R$11.000 é do Cláudio e agora mande mais 8 para ele. E ganhei a ação e fiquei com R$19.000. Só que a minha luta ali foi uma luta intensa, porque eu contratei uma advogada, eu mesmo fiz a perícia, fui pro pau, saí na mão. Só que eu sou sabe, em 1 milhão. Em 1 milhão. 1 milhão ou mais até mesmo. Então você coloca lá, R$11.000, ia devolver R$26.000. Um outro cliente que não reclamou, o lucro já me indenizou. O outro cliente já é lucro do banco. Então quando você fala em crédito consignado, isso deveria existir uma guerra do Congresso contra esse tipo de banco.
E o presidente Bolsonaro falou assim, não, o presidente da Previdência vai ter que te atender. Fui na Previdência, me assustei, um menino novo, devia ter uns 32 anos, né? Estou com 40, tomei um susto, né? Falei, tô atrasado. Porque chegou o presidente da Previdência, sentei com ele, e ele estava tomando diversas medidas, onde, para você poder pegar empréstimo consignado, tem que ter assinatura e reconhecimento de firma, bem como a leitura facial do rosto da pessoa, para que outra pessoa não faça o crédito. Sabe quem foi que fez o crédito no meu caso? Foi a pessoa do banco, a vendedora que precisava de comissão. Ela tinha todos os meus dados fornecidos por alguém e ela fez o empréstimo em meu nome para poder ganhar a comissão daquele valor. Meu Deus do céu, que mundo nós vamos parar? Cláudio, você acha que falta planejamento a longo prazo para a aposentadoria? O que fazer? Olha, a Previdência Pública no Brasil, ela é uma falência. Está em decadência. Decadência. Tá caindo. Tanto que o valor que se paga é menor do que o valor que se arrecada. E por que isso se dá? Porque, por exemplo, a minha avó teve 7 filhos. A minha mãe teve 3 filhos. Eu tive 3 filhos porque eu sou abusado, né? Eu sou bom no negócio. Agora... Bom no negócio, tu que tá vendendo o teu peixe aí, meu irmão. Agora o meu irmão, 0 filhos. Não quer ter filho. O Fábio, meu irmão mais velho, 1 filho. Então, você vê que numa família que veio de 7, né, o saldo final foi 4-3. Se nós mantivéssemos a mesma tendência, nós teríamos 21. Né, porque são 3 filhos por 7. Não, então nós reduzimos isso tudo ali, a redução todinha, para o número pequeno de filhos. Então o número de pessoas que estão contribuindo para manter as pessoas aposentadas está reduzindo. Antigamente, a minha avó ela morreu com 62 anos. E eu tive a sensação de que minha avó era muito velha, porque eu tinha na época 17 anos. Minha avó na cama, e eu falava assim, nossa, até eu chegar nos 62 anos, uma situação ruim. Hoje, eu tenho um vizinho lá no meu prédio, lá tem o seu Danilo, ele tem 70 anos. O seu Danilo, ele corre na praia, ele tem mais saúde que eu, que tenho 40. Sabe, o cara é vivão, ele é engenheiro, trabalha pra caramba, então as pessoas estão trabalhando mais. O Silvio Santos tem 92 anos, semana passada, e o Silvio trabalha. Então você vê que as pessoas elas estão ficou mais longevo a questão da morte das pessoas, 80, 90, e daqui a 20 anos, ser centenário vai ser uma coisa natural, vai ser normal. Então quem é que está pagando essa conta? Então a Previdência ela vai acabar. Além disso, além de ela acabar, é algo muito ruim, porque você trabalha a vida inteira, você contribui a vida inteira e você recebe uma mixaria, um salário mínimo. Voltando na Virgínia. A Virgínia trabalhou durante a vida dela uns 20 anos, né? Ela morreu com 38 anos, 20 anos trabalhando. A Virgínia contribuiu, a Virgínia ela trabalhava com despacho aduaneiro e ganhava muito bem. Então a Virgínia ela tinha ali contribuído mais ou menos uns 400 mil reais. A pensão que eu recebo é de 300 reais pelo prazo de 15 anos. Então, tipo assim, o que eles vão me devolver não é nem 25% do que arrecadou. Do que arrecadou. Então, você vê que a balança tá ruim. Então, quem contribui recebe pouco, né? E que muitos que estão contribuindo nem irão receber. Por isso que a gente aconselha as pessoas a ir para a previdência privada. Nos Estados Unidos não existe previdência pública. No Japão não existe, na Europa não existe. E confiem, se lá não existe, é porque não tem que ter. De fato, é uma questão muito ruim, porque se fosse bom, eles fariam tudo, eles controlam a economia do mundo inteiro. A Europa... Até mesmo esses países que você falou não tem nem SUS. Né? Não tem o SUS. Sistema Único de Saúde para o povo. O pessoal tem que contratar. Tem que contratar. Até mesmo um plano de saúde. Um plano de saúde. E aí o que acontece? O governo, que aí você mas o pensamento de direita, não é pensamento de direita, é um outro pensamento. Para você poder bancar a Previdência, para você poder bancar o SUS, por exemplo, a sua taxa de imposto é altíssima. O Brasil é o segundo país do mundo que mais cobra impostos. Sim. Quando você deixa de cobrar impostos... Tu sabe quem é o primeiro? É um país da África. Da África. É um país pobre pra caramba, tudo lá imposto. E nós somos o segundo. E quando você pega na devolução, nós somos o penúltimo país do mundo a devolver. A Suécia é o primeiro. Tipo assim, a Suécia, ela cobra imposto de você e ele é o primeiro país que devolve imposto em quadro de vida. O segundo país que entrega imposto em quadro de vida é os Estados Unidos. O terceiro país é a Inglaterra. E quando você vai pegar o Brasil, nós somos o segundo a maior a cobrar e nós somos o penúltimo a devolver. Então o dinheiro que você põe de imposto, ele não volta em educação, ele não volta em saúde, ele não volta em segurança, ele não volta em nada para você.
Porque nós temos um país com um número de deputados muito alto. Nós temos 513 deputados federais. Sim. Vou dar só o número de deputados. Se você pegar juízes, é exorbitante. O judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo. Nós temos 513 deputados para 220 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos tem 450 milhões de habitantes. Temos o dobro do Brasil e eles têm a metade dos nossos deputados. E aqui tem auxílio paletó, auxílio uma série de coisas. Então o teu imposto ele não volta, ele vira benefício muitas vezes para o judiciário, para o executivo, para o legislativo. E aí quando você cobra esses impostos para poder bancar tudo isso aí, você tem uma taxa alta. Taxa alta de imposto, menor número de empresas. Menor número de empresas, maior desemprego. Maior desemprego, menos dinheiro no comércio. Então, quando você vai falar assim, lá nos Estados Unidos não tem lei trabalhista, mas você não vê, e no Brasil tem todas, você não vê americano fugindo para o Brasil para poder arrumar emprego porque tem garantia trabalhista. Ao contrário. Você vê brasileiro fugindo para lá. É ao contrário. Para poder trabalhar lá. E lá não existe esse negócio de previdência, não tem. Lá é contrato de trabalho. Contratou e fez. Contratou, pagou. Não adianta ir lá na justiça que não vai arrumar nada. Nem tem justiça trabalhista lá. Não existe isso. Lá não tem justiça trabalhista. E o povo? A população, em 72% é classe média alta. 72% da população. Aqui nós temos 90% da população abaixo da linha da classe média alta. 10% são os ricos do Brasil todo. Então, quando você cobra imposto para você poder manter a Previdência e manter outros órgãos, você encarece o produto. Aí o que a gente faz? E está aqui então aqui, ó. Olha o seu sapato, olha o meu tênis, olha a minha calça, olha a tua camisa. Todos os nossos produtos não são do Brasil. Pode olhar, é Nike, é New Balance, é Mizuno, é Calvin Klein, é o que a gente usa, que são produtos que não são nossos. Sim. Não tem origem brasileira, porque fica mais barato eu comprar uma cueca da Calvin Klein do que eu comprar uma cueca fabricada no Brasil porque o imposto é alto. Sai mais barato eu comprar um Nike do que eu comprar um Olímpicos. E a gente também não tem orgulho dos nossos produtos também não, né? Porque o nosso tênis é Olímpicos, o nosso carro é o Gurgel, e a gente anda de Toyota, né? Que é japonês, a gente utiliza Ford, que é americano. Então a gente não valoriza o mercado nacional. E aí, se nós tivéssemos uma redução nos nossos impostos, nós íamos atrair empresas para o Brasil, bem como fazer uma campanha de demonstrar. Isso aqui é brasileiro, isso aqui é americano. Vai no Japão e fala para alguém comprar Ford. Não compra, lá é Suzuki. Eles têm uma outra forma de você poder. O coreano, ele vai lá e compra o Hyundai. Ele tem a origem dele. Então nós temos uma falta de origem de marca e um alto índice de imposto. E isso faz com que a Previdência quebre, com que o SUS não seja satisfatório, mas que o seu imposto é altíssimo. Você paga imposto sobre tudo, mais 27,5% de imposto sobre o ganho que você tem na empresa que você trabalha. Então, de fato, se tornou um país pobre por conta da economia que ela é mal gerida. Na sua opinião, Cláudio, estamos quase chegando ao fim. Que o Cláudio não é possível. Logo, logo vai acabar o programa, porque o Cláudio é um especialista em educação financeira. E bacana que você pleiteou o legislativo e tem essa ideia de querer levar a economia para a base. Para a escola. Para a escola base, para poder as crianças, os jovens ter um entendimento de economia. E traz um relato bacana para a gente, se é viável ou não é. Financiar ou alugar um imóvel? Hoje eu tenho que fazer uma análise do volume do dinheiro. Hoje, eu tive essa pergunta semana passada num programa lá em Brasília. E a pessoa ela tinha R$1.200.000 para poder comprar um imóvel. Que lá em Brasília, qualquer apartamento custa R$1 milhão. Eu não sei o que tem lá em Brasília. É o petróleo, deve ser. É o petróleo, Furou é o petróleo. Tudo lá é muito caro. Eu passei, até cortando a tua fala, eu passei numa casa de um amigo meu em Brasília até mesmo, né? E eu tava lá, o vizinho tocou na campanha, que não sei o que e tal. Tem aí 1 quilo de filé mignon para me emprestar? Então eu falei assim, é surreal, é diferente. Eu falei assim, cara, falei não vou falar o nome do meu amigo, falei assim, mas lá em Santos a gente empresta 1 quilo de café, um açúcar. O cara pediu 1 quilo de filé mignon, ele tá sem mistura lá e tal. Sem mistura, imagina filé mignon, a gente não vê filé mignon, nem quando a gente tem dinheiro para poder comprar o filé mignon, a gente não compra porque é muita ostentação. Muita ostentação. Não é pra gente, né? Chegou ali na picanha, tem que agradecer a Deus, né?
E ele tinha 1.200.000. Você assim, Cláudio, eu quero alugar, agora eu não sei se eu compro ou se eu alugo ou tenho dinheiro. Aí você tem que fazer uma análise. A sua expectativa de ficar em Brasília, qual é o período? Porque ele chegou no teto de custo, né? Nós temos um aumento do salário mínimo muito baixo para poder dizer que essa casa um dia vai custar 2 milhões. Aí ele falou assim, olha, minha expectativa é mais 10 anos. Vamos pegar lá um fundo de renda fixa. É um investimento lá em renda fixa, rendendo hoje a 1,1%, mais ou menos, que você vai ter hoje no mercado de forma fácil. Ali na XP, por exemplo, você vai ter várias ações nesse sentido, 1,2%, 1,3%, fora imposto de renda. O investimento paga o seu imposto de renda. Então você vai ter R$13.000, R$13.500 por mês se você pegar aquele 1.200.000 e você colocar ele no fundo de investimento. Quanto custa o aluguel da casa? Custa R$8.000, então não aluga, não compra, vamos alugar. Sim. Pega o teu 1.200.000, coloca o seu 1.200.000 só no fundo de investimento, garante R$13.500 por ano, e hoje na Bolsa de Valores são N, dá nem para contar, são muitos investimentos que você põe o dinheiro, tem renda fixa lá, direitinho. Você coloca o dinheiro, no mês seguinte ele te devolve o dinheiro naquele rendimento. Paga 8 Sem mil. risco? Sem risco, zero risco, porque são fundos de tijolo. O que é fundo de tijolo? Várias pessoas se reúnem, tem um gestor, né, que administra isso. Ele vai lá, ele coloca uma ação para vender, aí você vai lá, compra aquele fundo e ele compra prédios e ele aluga prédios para Casas Bahia, aluga prédios para Pernambucanas, para Avan. O Grupo Globo, por exemplo, acabou de vender a sede inteira da Globo em São Paulo, na Avenida Roberto Marinho, e no mesmo momento que vendeu, alugou pelos próximos 25 anos, a um custo de R$400.000 por mês. E o Grupo Globo vendeu aquele prédio por R$265 milhões. Então é um mega investimento. Porque ele vai aplicar, vai retirar da aplicação o aluguel e vai ter garantido o patrimônio. E vai ter garantido o patrimônio dele. Então, assim, quem comprou a Globo, e a Globo está garantido para os próximos 25 anos. E eu fico até assistindo, às vezes, pessoas que têm essa expertise de ciência financeira, até como você. Eu estava vendo um cara foi super didático e apresentou um projeto assim bacana. Eu não sei se tu tem conhecimento disso. A pessoa falou assim, você que quer comprar um imóvel ou alugar um imóvel, você que tem R$150.000 na sua conta e quer comprar um imóvel de 500.000, o cara fez uma conta básica, você vai dar a entrada dos seus 150.000, vai pagar em 30 anos, 20 anos, 20 anos, você vai pagar em 20 anos uma parcela fixa, ainda tem que dar no final do ano, que tem que dar aquele up, né? Os parcelados. Aí ele falou assim, o cálculo mais ou menos sai em R$3.000 a R$4.200 por mês da sua parcela fixa que você vai pagar. Aí ele falou assim, por que você não pega? É mais viável pegar os 150.000, porque a parcela vai ser o teu aluguel. Sim. Tu vai ter que levantar esse dinheiro não está nos 150.000. Então você vai ter que levantar esses R$3.000 para poder pagar o aluguel. E o aluguel era a parcela é o seu aluguel de hoje. Então, aplicado-se os R$150.000 que o Cláudio e o Lincoln tinha, daqui a 20 anos tem lá 1 milhão. Tem 1 milhão. Tem 1,5 milhão, que é dele. E a própria parcela, é o aluguel onde ele estava morando. Sim. Então tu vê assim, tem algumas pessoas que são idôneas, tem algumas pessoas que são corretas, até mesmo como você que está trazendo um projeto didático na ciência política para poder fazer conta. Para as pessoas não se perderem. É simples, ele fala assim, pega os seus 150.000, aplica seus 150.000, que não precisa ter medo. Não é investimento a risco que tu vai perder. Aplica lá 20 anos. Não tira de lá. Como que você não vai tirar? Porque você fez um financiamento para poder comprar. E a própria parcela, que é 3.000 a 3.200, você aluga uma casinha bacana. Exatamente. Porque o fundo, se você pegar um fundo, por exemplo, um fundo de investimento que tem garantia, não tem risco, porque você é dono de um pedaço daquele prédio que pertence à Rede Globo. A Rede Globo vai manter o aluguel em dia. Se não manter, você vai lá e você é dono do prédio. E aí você pega aquele dinheiro e você paga a sua parcela. E a diferença do valor, no caso desse meu amigo de 8.000 para 13.000, você devolve para o investimento e você ainda multiplica. Agora, se você não tiver dinheiro para poder dar de entrada, aí não tem milagre. Aí não tem conta que fecha. Aí você vai ter que, de fato, enfrentar lá o parcelamento, e aí eu aconselho os bancos públicos.
né? Que é, no caso, a Caixa Econômica Federal, públicas, Banco do Brasil. Banco do Brasil, que possui menores taxas e você acaba alcançando a sua casa. Agora, se você tem dinheiro para poder comprar à vista, eu não compraria. Eu locaria, ainda tenho a tranquilidade de falar assim, olha, daqui a 10 anos, não quero morar mais aqui não. Agora eu quero morar perto da praça tal, quero morar perto do parque tal. Porque a vida, Lincoln, é uma só, né? Então você tem que ter essa fase de poder, eu vou fazer aquilo ou aquilo outro, eu vou ter que sentir bem. Então a economia financeira, um dia implantada nas escolas do Brasil, fará com que o Brasil desenvolva outras formas de poder trazer riqueza para todo o país. Eu tenho um camarada, o Fernandinho, ele tem alguns terrenos que dá para poder construir, até mesmo aqui em Santos, né? E até mesmo fora de Santos, que esse programa de hoje vai para as plataformas nacionais, porque nós estamos falando de economia. E o Cláudio é o nosso CEO da própria ISTV. O meu amigo, ele tem os terrenos, ele tem aproximadamente uns 55 anos. Ele tem uns terrenos. Eu falei, pô, Fernando, por que você não pega esses terrenos aí e constrói umas casinhas para viver de aluguel? Ele falou assim, Lincoln, eu acho que eu vou viver mais uns 20 anos. Para que eu vou pegar esse terreno, eu vou construir e para quem vai usufruir disso? É melhor eu vender, pego a minha esposa, meus filhos estão tudo criado, eu vou vender, eu vendo e vou viajar. E vou curtir esse momento, esse final de vida que tem. Eu fiquei pensando, vim para casa e falei, o Fernando falou isso aí, e é verdade, ele vai sair investindo o patrimônio que ele tem, que ele vai ter que construir, vai ter que colocar em cima mais 1 milhão para poder construir e poder alugar. E vai ficar recebendo 1.500, 2.000, 3.000, que seja de aluguel. E olhe lá, isso quando não dá uma preocupação que a pessoa não quer pagar. Né? E tem que entrar na justiça. Então eu falei assim, cara, Fernando, você está correto. Eu falei, Lincoln, eu não sei se eu vou ver daqui a 20 anos, 25 anos, eu não vou usufruir disso aí. Exatamente. O Brasil ele vive, nos últimos 50 anos, uma situação de uma pobreza tão extrema que a gente colocou na cabeça que ser próspero é ter dinheiro. Né? Então, assim, eu tenho que ter o dinheiro. E às vezes você já alcançou o suficiente de você poder viver, tem a sua casa, tem a sua renda, e as pessoas continuam trabalhando para poder ter mais dinheiro e dinheiro. Não, peraí. Eu tenho 55, tenho mais 20, olha que expectativa boa, tenho mais 20, vou viver 20 anos. Vou viver 20 anos. E isso é fenomenal, né? Eu quero um dia poder chegar nos 50 com esse pensamento. Falar assim, não, agora eu vou parar e vou viver, vou fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer, porque de fato... Mas é a questão da origem. Eu nasci numa comunidade, né? Nasci na prainha. Eu nasci na Vila Progresso. Vila Progresso. Comunidade também. Então você sabe o que a gente viveu, né? Às vezes a nossa mãe, né? Eu vivi uma época que minha mãe ela ia no mercado comprar carne em bife. Ela falava assim, ó, me vê 2 bifes. E eu era criança, não entendia, né? Eu vou no mercado comprar carne em quilo, né? Me vê 1 quilo de carne, meio quilo de carne, 1,5 quilo de carne. E ela chegava em casa, ela cortava o bife no meio assim, porque nós éramos em 5, 3 filhos e o meu pai e minha mãe. E ela colocava um pedaço para o meu pai, um pedaço para mim, para os meus 2 irmãos, e minha mãe não comia o bife, porque não tinha dinheiro para poder comprar o bife. Então, quando você vive uma situação dessa, fica assim, cara, eu vou trabalhar para isso nunca mais acontecer. Mas, às vezes, você já trabalhou para não acontecer mais e você continua trabalhando porque a gente pensa, não, quanto mais dinheiro, melhor. Não é. Inclusive, isso no Brasil atrai até, e é um dos países mais corruptos do mundo, o que aconteceu em algumas cidades do nosso país aí no momento da pandemia. De prefeitos. Sim, comprando tudo. O cara tinha dinheiro no gabinete, o cara tinha dinheiro na casa dele, o cara tinha dinheiro no carro, o cara tinha dinheiro todos os lugares. Gente, mas pelo amor de Deus, quanto de dinheiro tem? Sabe, tem 120 milhões de reais. Cara, você não precisa de assim, roubar em nenhum item serve, nem 10 reais. Mas, cara, você fica assustado, porque você fala que assim, onde? Então, é essa questão da pobreza que faz com que as pessoas queiram ser tão ricas a ponto de, em 3 vidas, não faltar dinheiro. Né? Pessoal, esse foi mais um programa aí. Finalizar com o Cláudio. Pô, Cláudio, obrigado mais uma vez. A gente está aqui participando de um programa bacana, falar de economia, ajuda as pessoas, para as pessoas terem uma expectativa de vida melhor daqui uns anos para frente, né? Claudião, tuas considerações finais aí no nosso programa aí. Lincoln, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Laje, né, na ISTV, com você, nas plataformas digitais. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Em 2023 estaremos aqui na ISTV juntinhos, na ISTV e com o Lincoln Reis. Muito obrigado a todos.
Bacana, Claudio. Brigadão. Esse foi o último programa do ano de 2022. Que Deus abençoe a todos, um 2023 próspero, e a gente se vê aqui na TV do Povo, na ISTV. Mandar os abraços aí para os amigos que sempre acompanham o nosso programa. Alô, Giba! Giba, feliz ano novo. Alô, Santiago, grande Tico, feliz ano novo. Malu, alô, Malu, dona Malu, faz aquele engasgagato aí que o Lincoln vai comer esse engasgagato em 2023. Que Deus abençoe todos vocês. Feliz 2023. A gente se vê aqui, se vê na TV do Povo, na ISTV.